Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no dia de hoje quero falar sobre o Natal rubro-negro. É hoje, pessoal, aniversário do nosso Deus rubro-negro, o maior jogador de todos os tempos do nosso clube, Zico. E sobre a vitória dos garotos do Ninho ontem com um golaço no final sobre o Nova Iguaçu. Roda a vinheta. Flamengo! Peço a você que curta, compartilhe, faça comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber os nossos vídeos diários. Vou começar falando sobre o segundo assunto, sobre o jogo de ontem do Flamengo. Enfim, o Flamengo colocou aí um time praticamente de júniores, de juvenis, para jogar contra o Nova Iguaçu. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o nervosismo dos garotos, né? Você via ali o Nova Iguaçu ficou retrancado atrás a grande maioria dos jogos e como os jogadores tinham dificuldade em arriscar, né? Durante quase todo o jogo. Várias bolas ali se fazendo somente o óbvio e com muita dificuldade de entrar. Me parece que eles se sentiram bastante pressionados nesse primeiro jogo, ele tendo um jogo oficial pelo profissional, e a dificuldade era de fato muito grande, né? Teve uma bola que o Rodrigo Muniz entrou sozinho, cara a cara com o goleiro, e aí, com medo de perder o gol, ele tocou para o lado para um outro jogador que pudesse atingir a bola. Então, foi um jogo muito difícil de assistir, de fato, né? E no final, um jogador reserva, Max, finalmente arriscou, dá um tiro-ambaço, faz um golaço histórico no Maracanã e no último minuto do jogo faz 1-0 para o Flamengo perante o Nova Iguaçu. Né? O que eu recomendo aí para esse time? Que eles arrisquem mais. Né? Me pareceu jogadores muito travados, com muito medo, a pressão de jogar no Flamengo é muito grande. Né? É muito complicado ali para atender a uma nação de 45 milhões de torcedores, e isso pesou ontem na hora dos nossos jogadores rubro-negros em campo. Né? No único lance que houve um risco maior, um chutaço de fora da área, o Flamengo fez o gol. Então, que no próximo jogo, sábado, contra o Macaé, os nossos garotos do Ninho aí tragam mais alegria e menos responsabilidade ali para o seu jogo. Uma nota ruim desse jogo como um todo é que, mais uma vez, a diretoria do Flamengo paga um mico histórico. Né? Está comercializando aí uma plataforma de streaming própria, a Flá TV, né? A Flá TV+, se cobrando aí R$129 por todos os jogos do Campeonato Carioca, e lá no primeiro jogo eles não conseguem transmitir o jogo. Pagando o mico lá igual ao Maicujo. Então, assim, falta um pouco de profissionalismo aí, a área de marketing, a área fora do futebol da diretoria do Flamengo, de novo, tem uma atitude extremamente amadora. Foi atacado por hackers. Todos os sites são atacados por hackers e a proteção disso faz parte do pacote se montar uma plataforma de streaming. Então, assim, mais uma vez o Flamengo paga mico, negou aí os 45 milhões da Rede Globo, e deu como cartão de visitas aí desse streaming no primeiro dia não funcionar. Né? Espero que não, mas eu prevejo aí mais um prejuízo enorme não seria um prejuízo, mas deixar de se ganhar dinheiro de fato em função de se fazer as coisas de qualquer maneira, de se fazer as coisas sem um planejamento prévio, de se fazer as coisas talvez sem profissionais realmente qualificados para que façam o lançamento. Né? O que eu olho a diretoria do Flamengo parecem assim, os velhinhos, né? Os executivos antigos que ouvem falar assim, existe o negócio de streaming, existe, e aí vamos lá, pensa que é tudo a Bangu, pensa que vamos fazer, e não dá o devido valor e faz o devido investimento nas questões técnicas para que funcione. Então, assim, o jogo lá do Campeonato Carioca do ano passado foi uma vergonha com o tal do Maicujo, e o Flamengo, a diretoria do Flamengo acaba emplacando uma outra vergonha, né,
com esse lançamento da Flá TV+, e com essa pataguada que eles deram. E, enfim, tem torcedores aí que investiram pelo mundo e estão muito insatisfeitos aí com o retorno, né? Assim, se é para lançar alguma coisa, que se faça bem feito, não se faça de qualquer maneira. Mas hoje não é de maneira nenhuma um dia triste, é um dia feliz. Por quê? Porque hoje é Natal rubro-negro. Para você, rubro-negro pelo mundo, um Feliz Natal. Por que você está falando isso, Cícero? Hoje é aniversário de Zico, o maior ídolo rubro-negro de todos os tempos, né? O jogador que me fez me virar torcedor do Flamengo, contando um pouco da minha história. Né? Meu pai não era rubro-negro, ele era americano, né? E lá no início da década de 80, quando eu comecei a ver futebol, me encantava aquele time maravilhoso do Flamengo e especialmente Zico, que para sempre será meu ídolo. Né? O Zico é um jogador singular, né? É um jogador que poucas torcidas têm como ídolo. O que eu quero dizer com isso? Né? Se você pergunta qual é o maior ídolo da história do Vasco, por exemplo, aí você pensa, foi Romário, foi Edmundo, foi Roberto, né? Foi Ademir lá na década de 50. Se você fala com o Fluminense é o juiz, né? É o tapetão maior ídolo do Fluminense. Né? Se você vai para times como o Corinthians, também, que são grandes de massa, tem Sócrates, Rivelino, Neto, Marcelinho, mas no Flamengo não tem discussão, né? Talvez o Zico seja o ídolo mais absoluto de um clube de todos os tempos. Ele é a estrela máxima, ele está acima de qualquer outro. Né? E o Zico ele é o responsável direto aí pela fase mais gloriosa na história do Flamengo. Torcedor do Flamengo, nascido em Quintino Bocaiúva, subúrbio do Rio, teve seus irmãos jogadores em outros times, e o Zico optou por estar jogando no Flamengo, né? Fez todas as categorias de base, enfim, um jogador que tem mais de 800 gols na carreira, e sem sombra de dúvida, aí, o grande herói eterno da nação rubro-negra. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quis dar um toque mais pessoal e eu queria mostrar alguns gols do Zico. Né? Eu tive o privilégio, de novo, eu comecei a assistir futebol, era muito criança ainda, no final de 81, em 82, no final de 82, eu comecei a ir ao Maracanã. E aí, eu vou trazer alguns gols do Zico quando eu engrenei realmente a ir ao Maracanã com mais frequência. Né? Eu tinha 9 anos de idade, em 1983, né? E por motivos pessoais, eu comecei desde o início de 83, a acompanhar o Campeonato Brasileiro de muito perto. E aí, eu vou mostrar aqui para você alguns gols que muitos de vocês talvez nunca viram, nem nas reprises que passam geralmente na televisão. Ontem eu fiz um trabalho aí de buscas no YouTube e achei os gols. Esses gols são gols que eu assisti ao vivo do Zicão no Maracanã e eu queria compartilhar com vocês. Né? O primeiro gol é o gol da estreia do Campeonato Brasileiro de 83. Curiosamente, Flamengo e Santos no Maracanã, que foi o jogo final. O Flamengo ganhou de 2-0 e o Zicão fez esse segundo gol aí. Aí Baltazar recebendo de Zico, buscando a jogada com o Júnior. Baltazar partiu, a tabela no meio, Zico ajeitou a Robertinho, daí Alico, toca muito o Flamengo. Por elevação, Júnior tocou para Zico, lindo lance, bateu, passou, gol! Zico! 26:20 no segundo tempo. Para alegria da galera do Flamengo. O segundo gol de Zico que eu queria dividir com vocês foi num jogo ainda na primeira fase do Brasileirão. Flamengo 7, Rio Negro de Manaus 1. Né? Uma goleada. Eu, como criança, adorei assistir esse jogo. Teve muitos gols. Curiosidade, 2 gols do Cocada, aquele jogador que fez o gol pelo Vasco contra o Flamengo no último título do Vasco em cima do Flamengo. Olha, era criancinha nessa época. Né? E ele jogava pelo Flamengo ainda, ele fez 2 gols nesse jogo. E aí, nesse jogo,
Como não poderia faltar, gol do Zicão também contra o Rio Negro. Segue aí. Baltazar, que não estava em estado de graça com a torcida, dominou e deu para Zico, que fez o giro e meio caído, tocou de bico de chuteira. Flamengo 4, Rio Negro 1. Outro gol, né? Um golaço de falta, um jogo que já não foi tão bom. Flamengo 1, Motoclube 1. Né? Zicão de falta vai lá e garante aí o empate para o Flamengo em pleno Maracanã. Ele e Júnior posicionados. Partiu Zico, caprichou, jogou. Gol! Zico! Já na terceira fase, um jogo que fica na minha memória também como maravilhoso daquele time de 83. Mengão 5, Corinthians 1. Sócrates pelo Corinthians, Zicão pelo Flamengo. E o Zico abre o placar com esses dois golaços que você vai ver aí agora. A goleada começou na jogada de Leandro. Quando o cruzamento saiu, Júlio César tocou de calcanhar e Zico entrou para mandar no canto. Flamengo 1-0. O segundo, outra vez Zico, agora de falta, chute forte e rasteiro que enganou o Leão. Flamengo 2-0. O Flamengo foi avançando na competição e aí fez aí umas quartas de final contra o Vasco. Né? Ganhou de 1-0 o primeiro jogo e na volta, no jogo de volta no Maracanã contra o Vasco sai na frente, o Vasco precisava ganhar por 2 gols e no contra-ataque, Zicão vai no final do jogo, num dia de Páscoa. Eu lembro que eu vi esse jogo no último degrau, encostado na parede lá com o meu irmão no Maracanã. Zicão vai e faz e garante a classificação do Flamengo para a semifinal. Olha aí o gol de Zico. E um outro gol que talvez vocês já tenham visto bastante, porque foi o jogo do título. Flamengo 3, Santos 0. Flamengo tinha perdido de 2-1 para o Santos no Pacaembu, veio para o Rio, no abafa, né? Antes de 1 minuto de jogo, o Zico marca esse gol e abre aí a caminhada para o título de 83. Olha aí. Vitor. Bola enfiada para Júlio César pela esquerda, vai chegando atrasado o Toninho Oliveira. Combate dos dois, Júlio César, Toninho Oliveira. Abre o espaço, tenta a pinta, vai à linha do fundo, bate para trás, Baltazar ajeita, tenta o giro, Júnior bate pro gol, Marola, Zico! Zico! E aí é engraçado, pessoal, porque, para mim, a ida do Zico para o Udinese foi uma flechada no meu coração. Eu vivi uma fase difícil da minha vida, eu tinha perdido meu pai há muito pouco tempo. A minha grande alegria, depois disso, era estar vendo o Flamengo no Maracanã, era estar acompanhando o Flamengo no Maracanã. Eu chegava ao auge aí com o Zico, trazendo mais um título brasileiro, tri-brasileiro para a gente. E, depois do jogo, o Zico foi para o Udinese. Então, eu vou colocar mais 2 gols para homenagear o Zicão. 2 anos depois, uma alegria enorme, Zico volta ao Flamengo. E tiveram 2 jogos muito importantes. Um, Flamengo contra Amigos de Zico, um jogo festivo, que o Zico fez esse golaço de falta aí. E na sua volta ao Brasil em 85, na sua volta ao seu querido Flamengo, a marca de Zico. Ele mostrou por que tinha voltado. E o primeiro jogo oficial na volta do Zico ao Flamengo, 3-0 contra o Bahia. E para encerrar o vídeo de hoje, esse golaço do Zicão de falta contra o Bahia. Os rubro-negros reencontraram o maior ídolo e saborearam a conhecida categoria do camisa 10. Lindo gol de falta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desejo a você um Feliz Natal rubro-negro. E, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, faça comentários.
Não se esqueça de se inscrever nesse vídeo e acionar o sininho para receber notificações sobre o nosso vídeo diário do Mengão. Quem sabe, eu conto mais histórias minhas como torcedor de Maracanã, vendo o Zicão jogar. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.